Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Michel e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Elétrica 2, certo? No curso de Eletromecânica, curso técnico de nível médio profissionalizante em eletromecânica, tá? O Instituto Estadual de Educação, pessoal, ele tem uma grade curricular bastante ampla voltada para a área da eletromecânica, certo? Dentro da eletromecânica tem essa disciplina que vai trabalhar com vocês a questão da correção do fator de potência, certo? O fator de potência é uma condição fundamental na indústria, na área residencial, né? É um quesito básico, certo? Nós temos que dominar esse conceito e eu estarei trabalhando com vocês esse assunto ao longo dessa disciplina, ao longo desse semestre. Eu espero que vocês gostem. Preparei várias aulas, montei alguns slides, nós vamos fazer algumas simulações, nós vamos calcular algumas coisas, vamos dimensionar bancos de capacitores para algumas cargas. Tudo voltado para nível médio, tá pessoal? Tudo área técnica, certo? Esse conteúdo é um conteúdo que ele abarca uma gama muito grande de conhecimento. Na engenharia se estuda bastante isso, certo? Nós vamos trabalhar em nível médio, certo? Mais para frente, no futuro, vocês poderão se aprofundar, né? Quem sabe aí virar engenheiros, eletricistas e projetar aí em grande estilo aí. Mas para a indústria, o que serve para nós, o que nós vamos usar na indústria como técnicos, como projetistas, né? Como executores, né? Isso aqui já é o suficiente, certo? Já é o suficiente. Bem, meu nome é Daniel Michel, já disse, né? Aqui estamos, né, pessoal? Então, vivendo num período de pandemia, isolamento, né? Veja, eu trabalhei com algumas turmas no Eletromecânica já ali no ano de 2015, quando eu precisei me ausentar, e eu dava aula presencial. Agora eu tive que montar as aulas, criar as aulas, todo um contexto, né? Mais à frente, de repente, em um outro vídeo, em uma outra oportunidade, eu mostro para vocês a estrutura que eu tive que montar aqui, com iluminação, câmeras, suportes, né? Uma verdadeira engenharia aqui para poder fazer isso aqui funcionar. Não é um vídeo profissional, é tudo bastante caseiro, tudo com bastante humildade, mas com bastante carinho, bastante respeito por você, certo? Nosso aluno. Esse é o primeiro vídeo desde que eu fui contratado agora, recentemente, para trabalhar com vocês. É a primeira videoaula, o primeiro trabalho, então é uma cobaia mesmo, realmente é uma cobaia que nós estamos executando aqui, um teste, né? Eu vou melhorar isso com certeza, certo? Eu espero que vocês gostem. Bom, elétrica 2, correção do fator de potência, tá? Então, olha só. Se nós pegarmos lá a ementa da disciplina de vocês, o que que diz elétrica 2, certo? Elétrica 2 é projetar e instalar dispositivos para a correção do fator de potência em residências, comércios e indústrias, visando a redução das perdas e a melhoria do sistema elétrico de potência, certo? Isso é o que diz lá na ementa, tá? Então eu montei aqui baseado em normas, baseado em padrões, certo? A literatura que existe hoje é muito vasta, tem uma vasta literatura para pesquisa na internet, no YouTube, né? Você encontra apostilas, livros. Eu mesmo aqui em casa, vocês agora estão vendo aí atrás de mim, eu tenho vários materiais, várias apostilas, livros que tratam desse assunto. Eu trabalhei muito tempo, muitos anos com isso, quando eu dava assistência para os arrozeiros lá em Uruguaiana, né? Então, de uma certa forma, eu conheço um pouco esse assunto, tá, pessoal?
Então nós vamos trabalhar isso. Com certeza vocês vão gostar também, certo? Vamos avançando. Então, olha só. No que constitui a chave da disciplina, né? Projetar e instalar dispositivos para correção do fator de potência. Então, numa primeira parte, certo, pessoal, nós vamos ver conceitos básicos, né? Legislação e critérios e métodos de cálculo. Essa é a primeira aula apenas de uma série de aulas, de uma série de encontros que nós teremos para falar sobre esse assunto. Então, primeiro, nós vamos falar legislação aplicada, né? O que é o consumo de reativos, o que é o fator de potência. Depois nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais, consequências do baixo fator de potência, causas do baixo fator de potência, certo? Benefícios da correção do fator de potência e eu vou deixar para vocês uma atividade, certo? Para vocês fazerem em casa, em grupos, né? Lá vai estar, depois, quando eu distribuir a tarefa para vocês, vai estar bem explicadinho o que vocês terão que fazer, certo? Bom, primeiro item, então, legislação aplicada, certo? Tem toda uma legislação que regulamenta isso, como que funciona a cobrança por baixo fator de potência. Vou falar da legislação primeiro, né, para frisar para vocês a importância do que é, até para aguçar na gente o que é fator de potência, por que existe um valor cobrado na fatura de energia das indústrias, das empresas, né, quando eu não cuido dessa questão. Então tem uma legislação própria para isso. Quem regulamenta isso, pessoal, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, certo? Então eu peguei esse texto aqui está lá no manual da WEG, certo? A WEG Transformadores e Motores. O que diz lá no manual da WEG? Que quem regulamenta isso desde 1992, olha só, como já é antigo isso aí. O fator de potência passou a ser adotado como sendo de 0,92. Depois nós vamos falar bem direitinho o que é esse fator, esse 0,92, tá? Então isso aí veio desde a criação do extinto DENAI, né, Departamento Nacional de Águas e Energia, né? Hoje é a Agência Nacional de Energia Elétrica, certo? Que trata desse assunto a partir desse decreto 479, lá de março de 92. Tem uma grande discussão acontecendo aí, esse valor pode ser aumentado, tá? Estão discutindo para levar esse valor para 0,95. Não está pronto ainda esse assunto, eu não sei como é que vai ficar isso, tá? Então, quem é que trata desse assunto hoje, certo? A Resolução Normativa 414, seu artigo 2º, tá? Lá neste inciso, certo? Fator de potência é a razão entre a energia elétrica ativa, certo? E a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa consumidas no mesmo período especificado. Confundiu bastante, né? Não disse nada o que é fator de potência para vocês. Pois é. Vocês vão ver que é bem simples, tá? O artigo 75 da mesma resolução, ele fala que 76, perdão. O fator de potência da unidade consumidora para fins de cobrança deve ser verificado pela distribuidora de energia elétrica, né? No nosso caso aqui na nossa região a CPFL ou a RGE Sul, né? Por meio de medição permanente sendo de forma obrigatória para o grupo A. Surgiu um outro termo aqui, grupo A. O que é grupo A, né?
E um parágrafo único desse artigo diz que as unidades consumidoras do grupo B, grupo B, mais um termo, não podem ser cobradas pelo excedente de reativos devido ao baixo fator de potência. Né? Essa redação do artigo 76, ela foi mudada por esta resolução, que é a resolução 569, da mesma agência reguladora. Vamos ver o que diz a 569. 569 diz assim, ela quer alterar o artigo 76 e inserir um parágrafo único neste mesmo artigo. Vamos ver o que ela quer alterar no artigo 76. O fator de potência da unidade consumidora para fins de cobrança deve ser verificado pela distribuidora por meio de medição permanente para o grupo A, que é o que ela mostrou lá atrás. E as unidades do grupo B não podem ser cobradas pelo excedente de reativos. Certo? Por que tanto interesse, né? Alunos, por que tanto interesse na cobrança de reativos? O que isso impacta? O que isso afeta, né, no consumo de energia, nas instalações, nas redes, nos alimentadores, né? Por que tanto interesse da agência reguladora em cobrar? Você vê, ó, se você pegar uma indústria e observar a fatura de energia dessa indústria, lá vai aparecer uma cobrança por energia reativa consumida, certo? Que este artigo 95 da resolução 569, né, ele diz que o fator de potência indutivo ou capacitivo tem um limite mínimo permitido para essas unidades consumidoras, que é de 0,92. Tudo que eu tiver abaixo de 0,92, eu estou sujeito a pagar um valor, porque a legislação diz que eu estou com algum problema na minha instalação, e é isso que nós vamos ver mais à frente. Que problema é esse? Que cobrança é essa? O que é fator de potência? Você deve estar se perguntando agora, né? Eu nunca vi na minha fatura. Lá na sua residência, você é um consumidor de grupo B. Então lá na sua residência não aparece essa cobrança, certo? Só aparece para grupo A. E o que é grupo B e grupo A? A própria resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela diz que grupo B é todo grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior, tensão de fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, 2.300 volts, certo? E subdivide o grupo B nesses grupos, né? B1 é o nosso residencial, a minha fatura de energia é B1. Se você pegar agora a sua fatura de energia da sua residência, vai constar lá B1 residencial. Se você for rural, vai constar B2 rural. B3 demais classes é tudo que for indústria e comércio, né? Tudo que for indústria e comércio vai constar lá. B3 demais classes e B4 iluminação pública, né? A concessionária de energia, ela cobra também das prefeituras, ela mede a iluminação pública, certo? E grupo A é tudo que não está aqui, certo? Tudo que tem tensão de fornecimento acima de 2,3 kV, tá bom? Então vamos lá. Conceitos fundamentais, certo? Conceitos fundamentais. Estamos avançando aqui no nosso índice, ó, conceitos fundamentais. Vamos para lá então. A maioria das cargas, né, dessas unidades, elas consomem energia reativa indutiva, né? E quem são essas cargas? Principalmente
os motores, os transformadores, os reatores para as lâmpadas de descarga, né? Fornos de indução, agora está muito presente para nós, né? Os cooktops, né? Os fogões elétricos. Ali tem uma bobina de indução. Aquele cooktop, alguns deles são uma bobina de indução, a grande maioria. Inclusive, alguns não funcionam se você não colocar uma panela de ferro. Tem que ser ferro em cima da chapa, correto? Entre outros. Mas só um pouquinho, o que eu tenho lá em motores? O que eu tenho lá em transformadores? O que eu tenho lá em reatores? O que eu tenho lá em forno de indução, pessoal? Que caracteriza, tem uma coisa em comum aqui, ó, que consome energia reativa indutiva, né? São as bobinas, certo? São as bobinas, porque elas necessitam de campo eletromagnético. Campo eletromagnético. Então, toda vez que nós tivermos uma bobina, um enrolamento, né? Uma bobina enrolada em um núcleo, né? Eu tenho uma corrente I entrando nessa bobina e uma mesma corrente I saindo dessa bobina. O que acontece? Essa bobina ela vai ter alguma coisa de indutância em Henrys, né? Henrys é a unidade de medição da indutância, o Henry, letra H, né? E ela produz esse campo magnético, e para esse campo magnético operar, ele consome essa energia reativa, que nós chamamos de essas cargas indutivas, certo? Cargas indutivas. Então, existe uma separação, né? Existe uma separação entre as potências, né? Para todos os circuitos. Então a gente trabalha assim, ó, por exemplo, potência ativa, tá? Potência ativa. É a potência usada no equipamento para realizar trabalho, ou seja, é de fato utilizada na conversão de energia elétrica, energia mecânica, térmica, etc. Ela é medida em quilowatt. Vamos falar do motor. Vamos falar do motor, tá? O motor, gente, o que o motor produz? Lá na ponta do eixo. Lá na ponta do eixo, o motor entrega para nós o que? CV. Ah, você vai comprar um motor que tem que acionar uma bomba para um poço. Esse motor é de meio CV. Você vai comprar um cortador de grama e esse cortador de grama tem lá um motor associado, acoplado a ele. Geralmente esse motor é de 1/4 de CV, 1/3 de CV, dependendo aí do seu cortador de grama. Você vai comprar um motor aí para o seu portão eletrônico, meio CV, 1/4 de CV, ou nem isso, né? Ele entrega na ponta do eixo dele CV, cavalo vapor. O que é CV? CV é potência útil, é o que realmente gera trabalho. O motor é um conversor de energia. O motor, ele pega a energia elétrica que vem da rede e converte em energia mecânica, na forma de movimento, na forma de rotação, e ele produz um torque. Ele é capaz de produzir um torque na ponta do eixo. Essa energia, essa potência que o motor entrega na ponta do eixo é uma potência útil, é o que realmente vai gerar trabalho, certo? Trabalho, né, vocês que já estudaram lá na física, né,
trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento, certo? O trabalho, pessoal, eu posso medir o trabalho em várias unidades, tá? Hoje a gente trabalha com o trabalho em joule, certo? Trabalho útil é medido em joules. O trabalho, ele é maior toda vez que o deslocamento e a força estiverem no mesmo sentido. Toda vez que eu aplico uma força em um sentido diferente do deslocamento, o trabalho começa a sofrer perdas. E são essas perdas que estão associadas também ao fator de potência, certo? Exemplo, aqui nós temos um gerador e uma resistência que produz calor. Uma lâmpada, vou dizer que essa lâmpada é incandescente, tá? Porque ela tem um resistor associado, aqui tem um resistor, não é um indutor, ela tem um resistor. Então, esta resistência ela está produzindo trabalho gerando calor, certo? Na forma de calor, que são as potências ativas, certo? Potência reativa, pessoal, potência reativa, ela é utilizada, né, na manutenção dos campos magnéticos, né? Como falamos, tudo que for indutor, bobina, reator, toda vez que vocês falarem em indutância, campo magnético, fluxo magnético, bobina, núcleo, entreferro, núcleo ferromagnético, ali eu tenho cargas indutivas, eu tenho campo eletromagnético, eu tenho energia reativa indutiva, sendo consumida. Geralmente os motores de indução são grandes consumidores, os maiores vilões da indústria, consumidores de energia reativa indutiva. Essa energia reativa ela é medida em kVAR. kVAR. Lá no Sistema Internacional de Unidades, no SI, o kVAR ele é kVA, perdão, falei que eu perdi minha canetinha, ele é o kVA reativo. kVA reativo. Quilo de K, quilo, volt, ampere reativo, tá? Estou falando aqui, pessoal, para vocês, alunos de uma escola técnica que talvez nunca tiveram, certamente nunca tiveram contato com isso. São conceitos bem básicos, tá? Você vai estudar isso mais adiante, você vai talvez voltar nesse vídeo e ver que esse vídeo é um vídeo muito básico mesmo, um assunto muito básico e é um assunto muito batido, você encontra muita literatura que fala sobre isso, certo? Eu trouxe para vocês aqui algumas notícias, alguns fatos mais relevantes a respeito desse assunto, tá? Vamos adiante então. Então, notem, você tem um gerador fornecendo potência para o motor. Aqui estão as bobinas do motor, certo? Falando mais com maior propriedade, o estator do nosso motor é um grande indutor, mas o rotor do nosso motor também é um grande indutor. Ali estão presentes espiras, bobinas, núcleos, certo? Toda essa energia reativa indutiva que o motor está consumindo, né? Ela está transitando aqui na rede. Aqui na rede. E quem é que tem que alimentar isso? O gerador. O gerador. Correto? Mais à frente, pessoal, nós vamos ver quem é que produz energia reativa. É o gerador que produz ou é o motor que produz? Reativa indutiva, reativa capacitiva
O motor é indutivo, ele fornece para a rede, então, ele fornece para a rede esse kVAR e consome da rede o quilowatt, ou ele entrega na ponta do eixo o quilowatt. Nós vamos entender melhor isso, tá? Nós vamos trabalhar melhor esses conceitos. Então, sempre que cargas indutivas, né? Bobinas, circuitos magnéticos, núcleos entre ferros, são acionadas com alimentação por fonte de tensão alternada. Aqui nós temos que gravar isso. Por fonte de tensão alternada. Eu não tenho consumo de energia reativa em circuitos de corrente contínua. Eu não tenho. Por quê? Porque lá na corrente contínua, eu não tenho presente aqueles conceitos de fluxo magnético, campo indutor, campo induzido, certo? Eu preciso trabalhar melhor esses conceitos para poder demonstrar para vocês como que isso acontece na corrente contínua. E a ausência de energia reativa indutiva na corrente contínua, certo? Ela é uma característica única e exclusiva dos circuitos alimentados em tensão alternada, em corrente alternada. Tá? Aqui um outro conceito importante, ó. A energia reativa indutiva, ela é diretamente proporcional à frequência da fonte e à indutância L do circuito. Indutância medida em Henry. Por quê? Bom, se nós olharmos, nós vamos trabalhar isso mais à frente, mas eu já vou dar um breve resumo aqui para vocês, tá? Se nós olharmos, por exemplo, para um indutor, uma bobina, pegar uma bobina sem núcleo, quando eu faço atravessar por esse indutor uma corrente alternada, uma corrente AC, certo? Essa corrente AC produz, vamos de novo, essa corrente AC produz dentro desta bobina, dentro deste indutor, uma força de reação que quer se opor à passagem dessa corrente. Lá no resistor, quem é que se opõe à passagem da corrente? É a resistência. É a resistência em ohms. Resistência em ohms. Certo? Eu tenho uma corrente I que quer atravessar um resistor e eu tenho uma resistência que se opõe, que quer bloquear a passagem dessa corrente. Aqui no nosso amigo indutor, eu também tenho a presença da resistência, que é uma característica do condutor, do fio, né? Eu tenho uma resistência, mas eu tenho muito forte, muito presente, uma outra força que se opõe à passagem dessa corrente, que nós chamamos de reatância. Reatância. A reatância é dada pela letra XL. XL. Existem duas reatâncias, tá? XL é a nossa reatância indutiva, é a que nos interessa por enquanto. Mais adiante nós vamos falar de uma outra reatância, que é a reatância capacitiva.
ela não nos interessa agora. O que nos importa agora é a reatância indutiva. Por quê? Porque é a que está mais presente nos alimentadores, nas redes, nos circuitos. E nas grandes cargas, aí na sua residência. Na sua residência tem a reatância indutiva em vários locais. Em vários locais. Certo? Então, essa reatância indutiva, ela também é dada em ohms. E ela se opõe à passagem da corrente elétrica alternada pelo indutor. Ela é uma grandeza presente apenas em circuitos alimentados por fonte de tensão alternada. Não podemos esquecer isso. Lá na corrente contínua, tem campo magnético? Tem. É óbvio que tem. Você consegue tranquilamente montar um eletroímã, né? Fazer circular uma corrente por um fio, uma corrente CC por um fio, aplicando os princípios do eletromagnetismo, dependendo do sentido dessa corrente, você consegue determinar neste eletroímã, neste núcleo de ferro que você enrolou aqui, essa bobina, vai surgir um ímã aqui, um eletroímã. Um polo vai ser o polo norte e o outro polo vai ser o polo sul. Nós conseguimos determinar isso em função do sentido dessa corrente. Eu consigo mostrar isso, dá para montar uma prática com isso, inclusive, certo? Tem campo magnético? Tem. Tem bobina? Tem. Tem ferro? Tem. Tem núcleo? Tem. Tem corrente? Tem. Tem o indutor? Tem. Tem induzido? Tem. O que não tem? Reatância. Porque a reatância indutiva, estamos falando da indutiva, a reatância indutiva, ela é dada pela seguinte equação: 2 π F L. F é a frequência do circuito. Quando eu falo em frequência, estou falando em corrente alternada, certo? Não existe frequência em corrente contínua. Vamos falar aqui do nosso sistema aqui no Brasil, 60 Hz. E quando eu falo em indutância, L, eu estou falando em Henry. Henry. H. Henry. Certo? Vamos adiante? Nós vamos voltar nisso aqui, tá? Isso aqui vai nos incomodar bastante, esse assunto. Vocês não se preocupem, que nós vamos reforçar isso aqui mais adiante. Bom, enquanto a potência ativa, né? Então, ela é sempre consumida para executar trabalho, é o que produz trabalho. Trabalho é o trabalho útil, é o que movimenta a nossa máquina. É o que movimenta o seu portão lá da sua garagem, o seu portão eletrônico, é trabalho. Esse trabalho, né? Esse trabalho é quilowatt, potência útil. O motor consome potência, entrega potência útil na ponta do eixo, entrega trabalho, certo? E é claro, ele consome potência útil da rede. Mas dependendo desse motor, se ele não for um motor bem adequado, ele vai consumir outras potências, que são as potências reativas. E aí que estão as perdas. Né? A potência reativa, além de não produzir trabalho, ela circula entre a carga, entre o seu motor e a fonte. Nós não estamos, já falei isso antes, não estou preocupado agora em determinar quem é que produz o kVAR, se é o gerador lá na usina, se é o motor, se o motor consome kVAR ou entrega kVAR para a rede. Nós vamos trabalhar isso mais adiante, tá? Não se preocupe. O que nós temos que gravar agora é o seguinte, ó. Quando eu tenho um motor que
produz uma energia, está gerando ali uma energia que não produz trabalho, certo? Que é a potência reativa. Essa energia, além de não produzir trabalho, essa energia está circulando entre a carga e a fonte, nos condutores. Nos condutores. Se eu tenho que ter uma fonte de alimentação que está produzindo uma corrente, essa corrente está ocupando espaço no sistema elétrico, na minha rede, no meu alimentador, no meu circuito, está passando lá na sua casa, pelo seu quadro de distribuição de cargas, e está indo até o seu motor, ela está ocupando espaço dentro da sua residência, dentro do seu circuito. Então você teve que ter um circuito dimensionado ou não dimensionado, depende de quem projetou o circuito, por isso que você está aqui aprendendo. E nós vamos dimensionar o circuito para isso, para essas cargas, certo? Para definir isso, quanto que eu tenho, quanto que eu posso trabalhar, que valor é esse? Porque o sistema elétrico está limitado. Você pode instalar um motor, um transformador, uma carga, e não ter alimentador para energizar essa carga. A usina está lá, mas se não tiver alimentador, certo? Ok. Então, o fator de potência, né, ele é uma razão, né, pessoal? Ele é uma razão entre a potência ativa e a potência aparente. Puxa vida, mas agora surgiu mais um termo aqui, potência aparente. Eu já tinha potência ativa. Tinha lá potência reativa, né? Lá atrás eu tinha potência reativa indutiva. Agora me surge aqui uma potência aparente. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então ele indica a eficiência do uso da energia. Um alto fator de potência indica, né, uma eficiência alta. E inversamente, um fator de potência baixo indica uma eficiência energética muito baixa. Nós usamos, eu vou mostrar mais adiante, um triângulo, né, um triângulo retângulo, que a gente chama de triângulo das potências, né? Nesse triângulo eu mostro as potências ativa, reativa e aparente. Tá? Vamos ver o que é o triângulo das potências. Esse triângulo aqui você encontra ali na internet, aí tem várias formas de representar isso. Esse aqui eu peguei lá de um manual da WEG, certo? Tem uma vasta literatura sobre isso, de novo, né? Relembrando vocês, certo? Depois eu posso indicar alguns livros para vocês. Então a gente monta um triângulo retângulo. Notem, potência ativa é este cateto, aqui na horizontal, potência ativa, quilowatt, potência reativa, kVAR. Até agora eu chamei o kVAR de energia reativa indutiva, nós vamos ver o que é isso mais à frente, certo? Não quer dizer que ele tenha que ser reativo, ele pode ser capacitivo. E potência aparente. Se eu formei aqui um triângulo retângulo, potência ativa, potência reativa, dois catetos, um ângulo φ, eu tenho um outro elemento aqui, ó, que é a reta, que ela é oposta ao ângulo reto, né? Que eu vou chamar de hipotenusa, que é a minha potência aparente, o meu kVA. Aqui está em kVA, né, pessoal? Mas pode ser VA. kVA porque é quilo, né? kVAR, pode ser VAR. Quilowatt, poderia ser watt, certo? Então o fator de potência, ele é uma relação, ou uma razão, entre o quilowatt e o kVA. Notem que se eu tiver uma instalação, veja se você consegue visualizar isso aqui no diagrama. Se você tiver uma instalação em que o quilowatt, este cateto aqui, for igual à hipotenusa, você concorda que o fator de potência é 1? O fator de potência é 1, ou seja, o cosseno φ, o valor do cosseno φ
né? O ângulo φ vai ter que ter um valor igual a 0 graus. Ou seja, este cateto aqui, ó, esta hipotenusa aqui, ó, este cateto e esta hipotenusa, eles estão um sobre o outro. Este ângulo seria 0, para que o meu fator de potência seja 1. Certo? Por consequência, a minha potência reativa, obrigatoriamente, ela tem que ser 0. Tem que ser 0. Ok? Tudo bem? Até aqui tudo bem, né? Quilowatt, kVAR, kVA. Eu consigo tranquilamente determinar o valor desse ângulo φ, apenas usando trigonometria aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo, então aqui valem as relações de seno, cosseno, tangente, certo? Cosseno do ângulo φ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno do ângulo φ, cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Fator de potência. Fator de potência. Se eu digo que o fator de potência é o quilowatt sobre o kVA, e o kVA é uma hipotenusa, por Pitágoras eu não consigo dizer que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, não é o que está aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui não é uma hipotenusa em um triângulo retângulo? Isso aqui não é o meu kVA, pessoal? É, né? Isso aqui não é o meu quilowatt? Aqui ele chamou de quilowatt-hora, né? O manual da VEG, mas pode ser quilowatt. Então, aqui ele está falando de potência ou de demanda, né? Depois eu vou deixar um trabalhinho para vocês de pesquisa. O que é demanda e energia? Vocês já tiveram isso, com certeza, mas só para a gente relembrar esses conceitos, porque nós vamos usar isso nas práticas e nas simulações, nas demonstrações, né? Para determinar o consumo, demanda, potência, todos esses conceitos, tá? Então aqui, ó, ele usou quilowatt-hora, mas ele poderia ter ignorado e suprimido aqui esse H aqui. Minha caneta aqui está falhando. Quilowatt, né? Quilowatt. Vou ignorar o Hzinho ali, quilowatt. Não mudou nada o raciocínio. Eu tinha potência e agora eu tenho energia. Nós vamos avançar isso com maior clareza depois, tá? Aqui surge também lá do manual da VEG, tá? Tá em qualquer literatura tem isso aí. Olha só. Potência aparente, kVA. Nós, normalmente, né, a literatura, a grande parte da literatura chama a potência aparente de S. S. S, para uma carga trifásica, é raiz de 3 VI. Trifásico, tá? O P, potência ativa, é raiz de 3 VI cosseno φ. Ativa. E o Q, para uma carga trifásica, é o raiz de 3 VI seno de φ. Reativa, ou kVAR. De novo, aqui só relembrando, vocês já dominam isso, trigonometria no triângulo retângulo, né? Olha só, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto oposto, o vermelhinho aqui, e cateto adjacente, o azulzinho aqui. E aqui está o ângulo φ. Potência ativa, né? Não pode esquecer isso aqui, ó.
ativa, reativa e aparente. Potência ativa para um sistema trifásico, para um sistema trifásico, para um sistema trifásico. Raiz de 3, UI cosseno φ. Raiz de 3, UI seno φ, para reativa. Raiz de 3, UI para aparente. Certo? Aqui agora ele chamou de U, chamou de U, chamou de U. Opa. Aí que a minha canetinha... Aí, voltou. Ele chamou de U, U e U. E aqui ele chamou de V. Aqui ele chamou de V. E aqui ele chamou de V. Certo? Nós vamos trabalhar depois lá adiante com as placas dos motores, pessoal. Tem uma literatura, tem uma parte da literatura que diz assim, ó. Que diz assim, ó. Tudo que é tensão, tudo que é tensão entre fases, ele chama de tensão de linha. Tensão de linha. E ele chama essa tensão de linha de U. Normalmente ele chama de U. Ou alguma literatura chama de VL. VL. Tensão entre fases. Tensão de linha. Ele chama de U ou então ele chama de VL. E quando eu tenho tensão entre fase e neutro, ou fase terra, ele chama de tensão de fase. Tensão de fase. Ou V. Eu quis fazer esse parênteses para vocês para reforçar, né? Para não dar nenhuma confusão. Aqui, ó, em um momento ele chamou, o manual da VEG chamou isso aqui de V, né? E agora chamou de U, certo? Não há confusão nenhuma aqui, tá, gente? Não há confusão nenhuma aqui, não há problema nenhum. Nós temos que ter isso em mente, certo? Toda vez que eu falo em tensão de linha, é fase e fase. Tensão de fase é fase neutro. Tem literatura que chama isso aqui de tensão de linha, depende de onde que ela está indicada, né? Ou tensão de fase, certo? Nós, como curso técnico, nós vamos sempre estar enfatizando o que é tensão de fase e o que é tensão de linha. Vale para nós o seguinte, ó. Vale para nós o seguinte. Quando você pega a placa do motor, certo? Lá na placa do motor diz assim, ó, tensão do motor. Tensão do motor. Geralmente ele vem assim, ó. Deixa eu trocar aqui. Geralmente ele vem assim, ó. 220 tensão. 220 barra 380 volts. Essa é a tensão do motor, tá? Agora, o que é a tensão da bobina do motor? O que eu vou aplicar na bobina do motor?
sempre a menor tensão de placa. Tensão que vai na bobina do motor. Certo? E o que é tensão entre fases? A tensão entre fase e fase é a outra maior tensão que está aparecendo, a tensão de linha. U, VL, VF, F, certo? Tem várias formas de demonstrar isso, nós temos que entender isso, tá? Quando eu digo que um motor é ligado em 380, a tensão do motor é 380, eu estou falando o quê? A tensão de linha da rede, a tensão fase-fase que tem que alimentar esse motor é 380. Essa convenção eu não posso perder de vista. Falei em tensão do motor, tensão de alimentação, tensão de linha do motor. É a tensão fase-fase da rede, certo? Agora estou olhando para a placa do motor. A placa do motor, enxerguei lá a menor tensão. Opa, essa é a tensão que eu devo aplicar na bobina do motor. Tá? Fiz esse breve parênteses, tá? Para nós poder avançar. Eu vou fazer uma pequena pausa, abrir isso aqui em mais de um vídeo para não ficar tão longo, tão extenso, tá? Eu peço que vocês assistam esse vídeo, tá? No final nós vamos fazer um exercício, uma atividade, tá? E vamos evoluindo, ok? Obrigado então.